Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre algoritmos gulosos para o problema do corte máximo em grafos. Mas antes de apresentar o problema, eu preciso introduzir para vocês o importante conceito de corte em grafos. O que é formalmente um corte? Um corte é uma bipartição dos vértices de um grafo. Quer dizer, é uma divisão dos vértices de modo que cada vértice estará atribuído exatamente a um de dois conjuntos. E por que esse nome corte? Qual a intuição por trás dele? É que normalmente quando a gente pensa num corte, a gente vai olhar para as arestas que estão atravessando esse corte. Ou seja, aquelas arestas que têm um vértice extremo em cada conjunto. Para ficar menos abstrato, considerem essas duas cópias de um grafo que eu coloquei aqui embaixo. Assim, primeiro eu vou pegar um único vértice. Então, vamos pegar esse cara aqui. Mas eu disse que era uma bipartição, atribui os vértices em dois conjuntos. Sim, acontece que quando eu defino um conjunto, automaticamente eu estou definindo quais vértices estão dentro dele e quais vértices estão fora. Assim eu tenho a minha bipartição. E, para fazer sentido a nossa interpretação de corte, a ideia é olhar para essas arestas aqui. No caso, essas duas arestas estão atravessando esse corte laranjinha que eu fiz. Essas são as arestas que atravessam esse corte. Para pegar um segundo exemplo, consideremos esses três vértices aqui. E agora vamos ver quais são as arestas que o atravessam. Então nós temos essa aqui e essa aqui. Novamente, remetendo à definição, cada vértice ou está atribuído ao conjunto laranja ou está fora do conjunto laranja. E as arestas que têm uma ponta dentro e outra fora desse conjunto são as arestas que estão atravessando o corte. O primeiro corte aqui tem tamanho 2, são duas arestas que o atravessam. O segundo corte tem tamanho 3, são três arestas que estão atravessando. Indo agora para o nosso problema do corte máximo, ele tem como entrada um grafo G, com seu conjunto de vértices e seu conjunto de arestas, de parezinhos de vértices. E o que são as soluções viáveis? É o conjunto dos cortes de G. Qualquer corte é uma solução viável de G. Ou seja, qualquer conjunto S que não seja vazio e não contenha todos os vértices. Qualquer conjunto que tenha alguns dos vértices e não todos vai definir um corte. Vai definir essa bipartição entre os vértices que estão em S e os que não estão. E no nosso caso, do problema do corte máximo, qual é a função objetivo? Ela diz respeito ao número de arestas que atravessa o corte, que sai de S. E é denotada por essa notação delta de S. No caso aqui, como eu estou interessado no número, é a norma de delta de S. Eu não quero deixar pesado em notação para vocês, mas alguma notação a gente vai introduzindo naturalmente sob demanda. Nesse caso, delta de S é o conjunto de todas as arestas que saem do corte. Então, pegando o exemplo de antes, vou chamar esse vérticezinho de V e definir esse corte aqui. Delta de V vai corresponder a essas duas arestas aqui. Essa é a definição do delta de V para um único vértice, mas funciona de modo semelhante para um conjunto de vértices. Então, vou copiar esse carinha aqui, colocar ele aqui embaixo. E se a gente considerar esses dois vértices como sendo S, o delta desse S aí vai ser o conjunto formado por essas três arestas. A norma desse conjunto, ou seja, o número de elementos que esse conjunto possui, no primeiro caso, no delta de V, a norma de delta de V vai ser igual a 2, porque duas arestas atravessam o corte. A norma do delta de S vai ser igual a 3, porque três arestas atravessam o corte. Como o nome do problema já sugere, o problema do corte máximo em grafos, se trata de um problema de maximização. Nosso objetivo é encontrar a solução com maior custo, ou seja, a gente quer encontrar o corte que tem o maior número de arestas atravessando. E agora vamos para o nosso primeiro algoritmo guloso. Esse algoritmo guloso tem uma ideia bastante simples. Eu vou considerar um vértice por vez e eu vou atribuir esse vértice ao conjunto, no caso S ou
o S barra, que é o complementar do S que eu estou construindo ali, que maximiza o número de arestas de V que fica no corte. Para deixar isso mais claro, vamos passar pelo algoritmo e eu já apresento um exemplo para vocês. Então, a função corte máximo guloso, ela começa com dois conjuntos vazios, o S e o S barra. No final, todo vértice vai ter que estar ou em S ou em S barra, para que seja uma bipartição adequada. E numa ordem arbitrária, para todo V pertencente a Vzão, eu vou verificar qual desses dois valores aqui é maior. Essa é a parte mais assustadora desse pseudocódigo, mas não se preocupem, vamos destrinchar isso para vocês. É só que às vezes, para deixar uma coisa precisa em linguagem matemática, fica meio complicado, o conceito não é complicado. Então vamos olhar de perto para esse primeiro conjunto. Eu vou destacando aqui os elementos para destrinchar junto com vocês. Então, o conjunto, eu tenho aqui essa anotaçãozinha de chaves destacando que isso é um conjunto. O conjunto de todas as arestas, se é um parzinho VU aqui, estou falando de aresta, que pertence a delta de V. O que é delta de V? A gente acabou de ver isso. Delta de V é o conjunto das arestas que saem de V. Então, o conjunto de todas as arestas que saem de V, tal que, esse símbolozinho aqui é para indicar tal que, o extremo que não é V, né? Se elas saem de V, um dos extremos está em V. O outro extremo, o extremo U aqui, que é um outro vértice qualquer, pertence a S. Então, isso tudo aqui, essa notação toda aqui é para dizer, olha, esse é o conjunto das arestas que sai de V e entra em S. E como eu tenho o símbolo da norma aqui, eu estou interessado no número de elementos desse conjunto. Eu quero saber quantos elementos, quantas arestas saem de V e entram em S. É isso que eu estou verificando aqui. Pegando o nosso exemplo aqui embaixo para deixar isso mais palpável, observem, esse é o corte de V, que eu desenhei aqui em laranjinha. Toda aresta que sai de V e vai para outro lugar está em delta de V. É a representação gráfica desse corte. Quantas dessas tem a outra ponta U em S aqui? No caso, são 3. Tá? Então, no nosso exemplo, especificamente nesse exemplo, esse valor aqui é igual a 3. E do outro lado que nós temos, se a gente entendeu um conjunto, o outro é muito simples. É a mesma ideia, só que com relação a S barra, com relação ao conjunto complementar. Então, eu vou ter aqui o conjunto de todas as arestas VU, aqui que saem de V, que estão no corte de V, tal que a outra ponta esteja em S barra. Tá? Então, é o conjunto de todas as arestas que sai de V e vai para S barra. E eu quero saber o número delas, né? Eu também estou trabalhando com a norma aqui. No nosso caso, é apenas essa aresta aqui. Então, esse valor é 1. Tá? E por que isso é relevante para o nosso algoritmo? Porque notem, olhem para o exemplo aqui que vai ficar bem fácil de entender. Se eu colocar o V no S, essas 3 arestas aqui da esquerda, essas 3 arestas aqui, essa e essa, não estarão no corte, porque tanto o V quanto os vizinhos dele estarão no mesmo conjunto, logo não estarão no corte. E a única que estará será essa aresta da direita aqui, que vai de V para S barra. Por outro lado, se eu colocar o V em S barra, essa aresta da direita não estará no corte, mas as 3 da esquerda estarão, porque os vizinhos de V, os outros extremos dessas arestas estarão em S, e o V foi atribuído para S barra. Então, localmente, e essa é a ideia de um algoritmo guloso, localmente a melhor decisão que eu posso tomar é coloca o V no S barra, porque mais arestas que saem de V irão para o corte. E é isso que o nosso algoritmo está fazendo. Olhem a comparação. Olhando aqui, de novo, fazendo a nossa leitura semântica. Se o número de arestas que sai de V e vai para S for menor do que o número de arestas que sai de V, for menor ou igual, no caso, né? A igualdade tem que ir para algum lugar. For menor ou igual que o número de arestas que sai de V e vai para S barra, coloca o V no S. Tá? Porque é mais vantagem, ou pelo menos tão vantagem, quanto ganhar as arestas de S barra. Caso contrário, coloca o V no S barra, que é o que a gente faria nesse exemplo aqui. A gente iria para o senão. 3 não é menor ou igual que 1, então a gente iria para a condição senão aqui, nesse exemplinho. Tá? Então é essa a ideia. Para cada vértice que eu vou considerar em ordem arbitrária, eu vou colocar ele sempre do lado que vai me dar mais vantagem, pelo menos localmente,
que vai deixar mais arestas que saem dele entrando no corte. E por que esse algoritmo não é ótimo? Vocês podem pensar, olhando para o exemplo, pode até induzir a gente a falar, não, mas eu tenho certeza que essa é a melhor opção. Acontece que existem outras arestas que saem de V e vão para vértices que ainda não estão atribuídos, porque eu estou escolhendo os vértices numa ordem arbitrária. Eu não sei onde esses vértices vão parar. Então pode ser que eu escolho nesse momento colocar o V em S barra para essas 3 arestas irem para o corte, mas no fim das contas, outros vizinhos de V, que ainda não estão nem em S nem em S barra e, portanto, não entraram nessa conta, pode ser que eles acabem em S barra e por isso não foi uma boa ideia colocar o V lá. Não é simples o problema, tá? Lembrando, é um problema NP difícil, como a maior parte, se não todos os problemas que a gente vai tratar ao longo desse curso. Mas localmente, como um algoritmo guloso tem que ser, localmente essa é a melhor decisão. Vejamos então exemplos do funcionamento do nosso algoritmo para deixar a coisa mais clara. Vamos tratar aqui primeiro à esquerda, na direita eu vou tratar de uma variante depois que a gente vai refletir junto. Mas aqui pensando na esquerda, nós vamos seguir a ordem alfabética dos vértices. Tá? Só porque é uma ordem arbitrária, eu tenho que seguir alguma, então eu vou seguir a ordem alfabética dos vértices. Vamos ver então o funcionamento do algoritmo, começando por A. O A tem 3 arestas no corte, mas nenhuma dessas arestas está conectando ele com vértices já atribuídos, até porque o S e o S barra nesse momento estão vazios. Então, como 0 é igual a 0, esse é o critério que o meu algoritmo vai testar lá, o número de arestas que sai de A e vai para S é 0, o número de arestas que sai de A e vai para S barra também é 0. No caso da igualdade, o A é atribuído para S. Agora vejamos o B. O B tem 2 arestas, uma que vai para A, outra que vai para C. O C ainda não está atribuído, então ele não entra na conta. Como 1 é maior do que 0, ou seja, o número de arestas que vai de B para S é maior do que o número de arestas que vai de B para S barra, ele entra no S barra, e a aresta que liga ele com A e fica no corte. Agora, considerando o C. Das 3 arestas que saem de C, 2 estão indo para vértices já atribuídos. Uma para o A, que está em S, e outra para o B, que está em S barra. Assim, nós temos o caso de empate novamente. 1 igual a 1 e o C vai ser atribuído a S. Ficando com uma das arestas dele ligando aqui dentro do S e outra atravessando o corte. Agora consideremos o D. O único vértice atribuído que é vizinho do D é o C, que está em S. Então, pelo mesmo critério que levou o B, 1 é maior do que 0. E com isso, o vértice D vai para S barra. E a aresta que liga ele com C entra no corte. Por fim, considerando o E, os 2 vértices estão atribuídos. Os 2 vértices com os quais ele tem contato estão atribuídos. Mas o A está em S e o D está em S barra. Então, empate novamente 1 igual a 1 no nosso critério e o E vai ficar aqui. Uma das arestas vai atravessar o corte e a outra não vai. Esse corte, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4 arestas. Então, o nosso corte é de tamanho 4. 4 arestas. E eu vou fazer com uma outra cor aqui, só para mostrar para vocês como que é a cara desse corte no grafo original. Claro que o grafo acabou sendo reproduzido aqui, mas vamos ver no grafo original. A, C e E ficaram juntos. Então, o corte tem essa cara aqui. Esse é o nosso conjunto S. E vocês podem observar que exatamente 1, 2, 3 e 4 arestas estão atravessando o corte. A aresta que vai de A para C não atravessa, né? As 2 pontas estão dentro do corte. Tá legal? Então conseguimos um corte com 4 arestas. Será que dá para fazer melhor? Já vou adiantar o spoiler para vocês que sim. Nesse grafo dá para encontrar um corte um pouco melhor do que isso. E além disso eu vou sugerir para vocês um critério adicional para o nosso algoritmo.